Olá, tudo bem? Eu sou o Marlon Nascimento, do Laboratório do Bordado, e seja bem-vindo à Jornada do Bordado Perfeito, que é uma série de 3 vídeos onde eu vou te falar do zero como pessoas normais estão aprendendo a fazer matrizes de bordado profissionais, perfeitas, mesmo sem saber nada de computador, em apenas 2 meses. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, né? Aquela história que é mais uma pessoa na internet me falando uma baboseira, me querendo vender alguma coisa para fazer eu acreditar em qualquer coisa. Mas eu também acharia isso se eu não visse com os meus próprios olhos o meu pai, que é um homem de 70 anos, aprender a fazer matrizes de bordado perfeitas do zero em menos de 2 meses na minha frente. Eu vou colocar algumas matrizes que ele fez aqui na tela para você ver. Eu não imaginaria que ele aprenderia tão rápido. Ele aprenderia em algum momento, porque ele tinha uma bagagem em bordado, mas eu não imaginaria mesmo que seria tão rápido assim. E eu vou te mostrar como você também pode conseguir alcançar resultados dessa mesma maneira, tá? Eu vou te mostrar como esse método me mudou, mudou meu pai e várias outras pessoas que aprenderam a fazer bordado ao longo do tempo, tá? Comigo e com esse método, do zero até o avançado, tá? Minha história no bordado não começa de hoje, tá? Minha mãe, ela aprendeu a bordar quando ela tinha 14 anos de idade, né? Com uma senhora na rua dela que ensinava as meninas ali da rua e foi com aquelas máquinas joelheiras, tá? Eu vou até colocar uma imagem aqui na tela para você ver como que são essas máquinas. E ela sempre trabalhou com isso. Ao longo do tempo, ela conheceu meu pai, se chama Célio, e ele era um mecânico de manutenção formado pelo Senai. E juntos os dois criaram 3 filhos, com muita luta e amor, tá? E eu sou o mais novo deles. Então, eu posso dizer que eu cresci rodeado pelo mundo do bordado eletrônico, não só eletrônico quanto do bordado de verdade, né? Eu sempre brinquei com cones de linha vazios, eu via minha mãe e minhas tias bordando, ajudava elas a arrematar peças de produção, ia entregar produção, ia comprar linha, comprar agulha, via meu pai consertando aquelas máquinas, né, joelheiras, e quando dava algum problema, e sempre dava algum problema, é incrível. Enfim, eu fui vendo como tudo funcionava, né? Mas ao longo do tempo, ficar tanto tempo sentado naquelas máquinas, como minha mãe ficava, ela trabalhava noite e dia praticamente durante muitos anos, e ficar horas, dias e anos sentado naquelas máquinas começou a causar algumas dores nela. E aí meus pais, junto com meu irmão mais velho, começaram a ver a possibilidade de comprar uma máquina eletrônica, porque naquele tempo já comparavam a qualidade dos bordados da minha mãe, que eu vou deixar aqui do lado para vocês verem, com qualidade de bordado eletrônico, né? Isso era por volta de 2009, 2010. E aí a gente começou a ver a viabilidade de comprar uma máquina semi-industrial, uma coisa assim, como essas daqui que eu vou colocar também. E aí eles foram vendo que poderia ser possível, porém essas máquinas eram um pouco caras e a qualidade delas dependia de uma coisa que chamava programa. Para a gente, falaram que tinha que saber fazer o programa, que era a matriz de bordado. A gente chamou de programa até 2020 praticamente, e poderia ficar tão perfeito quanto os bordados da minha mãe. Na época, falaram pra gente. E dependia muito de saber fazer a matriz. Alguém precisaria aprender a fazer esse programa, né? E aí, para a gente comprar essa máquina, antes mesmo de a gente ir lá e comprar na loja, a gente começou a falar, e isso seria uma maravilha, né? Ter esse bordado pronto desse jeito, né? Sem precisar sentar na máquina e fazer. Mas antes mesmo disso tudo, alguém precisaria aprender a fazer essas matrizes. Então, eles falaram para o Marlon, de 17 anos, descobrir tudo que precisava sobre esse tal programa que tinha que fazer antes de a gente comprar essa máquina, porque a matriz era a parte essencial disso, né? Então eles confiaram toda a renda da nossa família, né, que essa transição da joelheira para a máquina eletrônica em mim, uma pessoa de 17 anos lá em 2010, e que imagina se eu não aprendesse, imagina se eu não achasse como fazer isso. E na realidade era muito difícil achar como fazer uma matriz naquela época, porque o YouTube não é como é hoje, que tem um monte de conteúdo. Não, era muito escasso, muito difícil.
Então, comecei a procurar onde tinha blog, um monte de coisa, procurar os programas que existiam. E aí eu consegui achar, né, ao longo do tempo, o Wilcon, né, um programa que é muito conhecido. E aí veio junto com a máquina a possibilidade de usar o Wilcon. E aí eu fui descobrindo ferramenta por ferramenta, passo a passo, e fui testando tal. E a cada coisa nova que eu aprendi, eu testava, modificava, até ficar bom. Porque a gente bordava pijama de malha na época, algumas peças de jeans, moletom, e precisava ficar perfeito, né? Porque e a malha é um tecido mais complicado e era minha obrigação deixar do mesmo jeito que minha mãe já deixava as peças que ela fazia, né? A qualidade, quem aprovava na prática era ela, porque ela era a dona do bordado, né? Ela que sabia toda a técnica e ela era dura na queda. Se não fosse aprovada por ela, eu não tinha como passar. E assim, passo a passo, eu ia testando, aprendendo, pedido a pedido, ia deixando as matrizes prontas, ia deixando as matrizes boas e usando as mesmas técnicas que eu já tinha usado antes. E com a gente fazia produções de milhares de peças nessa época, de malha, jeans, moletom. E esse foi sendo meu treinamento, meu trabalho. E fui aprendendo com isso tanto na criação de matrizes quanto na operação das máquinas aí, que a gente operou primeiro essa de duas cabeças, depois foi mudando e a gente foi operando SWF, Stajima, várias outras que eram eletrônicas também, com várias outras cabeças e dando vazão para essas produções. E foi assim que nasceu, né, de tanto operar essas máquinas e fazer matrizes diferentes, que nasceu o método e o próprio laboratório do bordado, né, que nasceu da ideia de fazer bordados da forma mais perfeita possível para qualquer tipo de tecido e máquina, depois de tantos anos de aprimoramento dessas técnicas. E aí, depois de tantos erros e acertos, eu fui chamado a ensinar como fazer matrizes por ninguém menos que o meu pai, né? Que queria aprender a fazer matrizes porque depois de já saber bordar em máquina joelheira, consertar essas máquinas, operar máquinas eletrônicas, consertar algumas coisas em máquinas eletrônicas, a única peça que faltava era saber fazer as suas próprias matrizes, né? Dominar o bordado eletrônico por completo. E foi assim que eu criei esse passo a passo completo, do zero ao profissional, esse mapa da mina para a criação de matrizes. E olha, ele é uma pessoa de 70 anos e hoje ele consegue fazer suas próprias matrizes e ter autonomia no que ele quer fazer. E aprendeu muito rápido com o curso, em menos de 2 meses. Então, eu olhei para isso e pensei, poxa, se ele consegue, se ele tem interesse e conseguiu aprender em menos de 2 meses, imagina o que uma pessoa que está precisando disso agora, com uma máquina eletrônica na mão e não sabendo se virar com toda a garra que é necessário para começar um negócio, essa pessoa, estando nesse ponto que eu estava 15 anos atrás na jornada, com certeza também consegue aprender, se ela se dedicar e tentar. E, pô, fazer as matrizes para essa pessoa e não ter ninguém de confiança para ensinar, com a bagagem técnica e prática que eu tenho, eu com certeza consigo ajudar essa pessoa. Então, por isso que eu resolvi lançar no o Laboratório do Bordado, né, e trazer esse método à luz, divulgando ele agora, porque eu sei que isso pode ser um assunto urgente para quem está precisando disso nesse momento, tá? Bom, e dito tudo isso, né, já contei um pouquinho de onde eu vim, e eu queria te mostrar como tudo, e mostrando como tudo começou, né, queria te contar um pouco sobre o tema da aula de hoje mesmo, que eu acredito que pode mudar a sua vida, assim como mudou a nossa. Como você sabe, eu também soube desde muito tempo, né, desde muito cedo, para você bordar com máquina eletrônica, você precisa das suas matrizes, seja comprando a sua matriz, seja recebendo doação ou fazendo elas mesmo, né? Mas duas dessas opções te tornam muito dependente, não dá para crescer um negócio dependendo dos outros para tudo. Se você compra uma matriz, sempre, quanto mais você borda, quanto mais você trabalha, mais você gasta, porque cada matriz é por volta de 35 a 70 reais em média. E muitas vezes quem faz a matriz não conhece a fundo o bordado eletrônico e acaba fazendo matrizes amadoras, muito genéricas, não considerando o tipo de tecido que você vai usar, o tipo de agulha que você vai usar, e ainda demorando muito para entregar muitas vezes. Se você depende de doações,
acaba ficando à mercê da boa vontade e da idoneidade das pessoas de te entregar uma matriz bem feita, uma matriz que não foi modificada. Mas, em geral, cada pessoa modifica a matriz para como vai usar. Então, ela já foi remodelada, já foi modificada e muitas vezes fica péssimo para sua peça final, o que pode acabar até estragando a peça final do seu cliente. E isso é como se você estivesse construindo uma casa em cima da areia, né? Vai dar ruim, uma hora ou outra a coisa vai ruir. Então, se você está aqui, você deve concordar que fazer matrizes do zero vai te levar para o próximo passo, né? É o melhor caminho para você. Mas você pode achar algumas coisas que dificultam a sua jornada, como, pô, não consigo aprender sozinho. Realmente, é difícil aprender sozinho, né? Eu mesmo demorei muitos anos para fazer uma matriz muito bem feita. E esse caminho pode ser muito demorado, né? Como foi para mim. E se você não tiver alguém que te orienta da forma certa, alguém que te orienta de forma próxima, passo a passo, e uma comunidade perto para você perguntar as coisas e ser respondido da melhor forma, isso pode demorar muito e ter tudo isso faz com que seja mais rápido, né? Acelera muito a sua caminhada e é muito importante ter isso. Você pode achar que você não tem tempo, mas com o método certo, você estudando 30 minutos por dia, fazendo lição de casa orientada para cada momento, né? E cada ferramenta que você aprende, você consegue sim aprender. Foi assim que eu me formei, inclusive, né? Eu demorei muitos anos para me formar na faculdade, mas foi assim que finalmente eu consegui me formar quando, quando eu estudava de forma orientada, passo a passo, e consegui chegar no lugar certo. Você pode achar que você não conhece as melhores técnicas, né? Mas se você tiver um mapa com todas as técnicas do básico ao avançado, sabendo como abordar em cada tipo de tecido, qual que é a agulha mais indicada, qual que é a entretela mais indicada, qual é a linha mais indicada, o jogo muda, com certeza as coisas mudam para você. Ou você pode achar também que você está muito velho, né? Mas, poxa, você é uma pessoa de 70 anos que conhece um pouquinho de bordado, mas nunca sentou no computador para fazer isso, aprendeu. Eu tenho certeza que você consegue tirar isso de letra para você criar suas matrizes e ter mais autonomia, tá? Ou mesmo, tipo, você pode achar que realmente criar suas matrizes agora não é prioridade para você, mas mesmo não sendo uma prioridade, você tem que saber que criar suas matrizes faz ou saber como as matrizes são de forma boa, né, como as matrizes podem ser e o que você consegue extrair de uma matriz muito boa, isso mostra, isso faz com que você veja que você pode ganhar mais, porque matrizes muito boas dão vida à peça final e faz com que você possa cobrar mais por uma peça dessa, né? Seu trabalho é muito mais valorizado quando você tem um trabalho muito bem feito. Então, a qualidade puxa o preço e assim você pode ganhar mais dinheiro. Então, eu posso te afirmar com toda certeza e tranquilidade do mundo que você vai perceber duas coisas meio inacreditáveis quando você aprender a fazer suas próprias matrizes. A primeira é que isso vai adicionar lucro e qualidade para o seu trabalho, tá? Isso vai fazer com que você pare de gastar e coloque esse dinheiro no seu bolso, ao invés de pagar para os outros, e deixa você melhorar o seu trabalho o quanto você quiser, na prática. Isso pode transformar, e 2, né? Isso pode se transformar em uma segunda fonte de renda para você, te trazendo mais conforto, mais clientes e mais liberdade financeira se você aprender a jogar o jogo da criação de matrizes, não só da personalização, mas também dos pacotes de matrizes, que é outro setor super interessante. E é possível viver apenas disso se você fizer do jeito certo, profissional e com técnica, vendendo inclusive na internet pelo mundo todo, que é uma coisa que eu também ensino num passo a passo que eu tenho aqui no curso. E sobre isso é que eu gostaria de falar na próxima aula, inclusive, dessa jornada, né? Que é agora na quarta-feira, daqui um dia e meio agora, nesse mesmo horário. Mas antes de eu fechar essa aula, eu queria dar uma revisada no que a gente falou. A gente falou de que é possível criar matrizes profissionais em 2 meses ou menos, depende da dedicação. A gente contou um pouquinho dessa história que eu tenho no bordado e como isso pode se transformar também na sua história. A gente falou da importância de fazer matrizes e por que comprar pode ser ruim e pedir doação pode ser ainda pior. E a gente falou também sobre como suas matrizes próprias são um tesouro guardado que você tem e às vezes nem sabe que tem.
tá? E na próxima aula eu vou te falar como fazer suas matrizes pode ser uma segunda fonte de renda muito interessante e ainda mais se você juntar uma segunda habilidade que eu vou te contar na quarta-feira, na nossa próxima aula. Até lá, eu gostaria que você entrasse na comunidade do bordado que a gente tem no WhatsApp. Já tem dezenas de pessoas nessa comunidade. Nesse movimento tem por volta de 50 pessoas. Eu estou muito feliz de ver essas pessoas lá, várias pessoas querendo aprender mais sobre como fazer suas matrizes e conseguir essa liberdade financeira e de tempo para fazer sua fonte de renda ser ainda melhor. E me conta um pouquinho lá nessa comunidade o que você achou dessa aula, o que você achou desses pensamentos que eu te trouxe e o que você espera ver nas próximas aulas, tá? Eu te espero por lá para ter essa conversa com você e eu te vejo na quarta-feira novamente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.